Você pode estar se enganando, achando que a sua empresa está indo muito bem, está muito bem administrada, e que você está no controle de tudo. Mas a verdade é que é bem provável que não. Então, quanto mais rápido você entender isso, mais rápido irá em busca de soluções. E eu estou aqui exatamente para tornar mais fácil o seu caminho, para você ter a sua empresa andando sozinha, com você trabalhando menos e tendo até 5 vezes mais lucro. A primeira coisa que eu te digo é que eu já fui assim. Eu já passei por tudo isso. E por isso eu te recomendo alguns passos que precisam ser dados para nós mudarmos essa situação. Primeiro, vamos a alguns mitos para você refletir que precisam ser literalmente derrubados. Trabalhar muito é sinônimo de ser produtivo. Esse é um mito que tem que ser derrubado, porque trabalhar muito não quer dizer que você esteja produzindo muito. Às vezes, trabalhar muito, você está se ocupando muito, se cansando muito, se estressando muito, mas no final não está produzindo aquilo que você precisaria produzir, aquilo que você gostaria e aquilo que vai levar a sua empresa do ponto A ao ponto B. Você caminhar em direção aos seus objetivos é o que te torna produtivo. O seu operacional é apenas uma parte dessa engrenagem. Segundo mito, planejamento não resolve o problema. Ora, planejamento não resolve o problema quando ele está totalmente desconectado com as possibilidades da sua empresa. E boa parte das pessoas são mestres em fazer planejamentos que não têm nada a ver com a realidade da empresa. Então, quando você faz um planejamento que ele não tá conectado, o que acontece? Ele não consegue ser executado. O planejamento ele precisa embutir a estratégia. Planejamento que não embute a estratégia e também que não embute a execução, ele dificilmente vai dar certo. E a culpa não é do planejamento. A culpa é de você ter que fazer um planejamento que esteja conectado com as suas estratégias e com a sua execução, ou seja, com a sua possibilidade de trabalho que você tem dentro do seu negócio. Terceiro, não perca tempo com estratégias, pois na maioria delas não funciona. Olha, a culpa novamente não é das estratégias, ok? Porque se você cria uma estratégia, mas ela não é executável, você vai achar que a estratégia não funcionou. E quando na verdade o que não funcionou foi que a estratégia não estava conectada com aquilo que você podia fazer no seu negócio. Tá? É muito importante fazer esse link, porque senão uma série de coisas que podem ser muito produtivas e muito boas para o seu negócio, você acaba achando que não funciona. Isso é um mito. Funciona e funciona muito. É só você aprender a fazer da maneira correta. Outro mito, a condição dos mercados é mais importante do que o desempenho das pessoas que trabalham na minha empresa. Não, claro que não. O desempenho das pessoas que trabalham na sua empresa, ele é fundamental para dizer se a sua empresa é ou não uma empresa produtiva. E isso nós vamos conversar ao longo desse vídeo, ao longo de vários vídeos que eu vou fazer para vocês. A execução é uma parte-chave da empresa. Okay? Muita gente acha que a execução não é uma parte-chave. Isso é um outro mito. A execução é sim uma parte-chave da sua empresa. Okay? Um outro mito. Na minha empresa, todos trabalham muito e eu não tenho problema com produtividade. Como eu já falei, trabalhar muito não significa ser produtivo. Você tem que entender como é que o seu pessoal está trabalhando. Ele está trabalhando com coerência, as atividades estão linkadas, está tudo fluindo tranquilo, a empresa está lisa, está tudo fluindo por música. Se não está, as pessoas podem estar trabalhando à beça, podem estar trabalhando muito, podem estar até estressadas, mas não quer dizer que elas estejam conseguindo produzir aquilo que você necessita para conseguir ter o seu lucro, para você conseguir atingir os resultados que você almeja e para poder ir para o ponto que você deseja, ou seja, para onde você quer levar o seu negócio. Planejamento tem que deixar de ser teórico e ancorar definitivamente com as possibilidades da empresa. As estratégias devem ser pensadas incluindo a execução. E as pessoas devem estar extremamente cientes do que você e a sua empresa esperam delas. Okay? Tem que ter essa transparência, as pessoas têm que saber o que você está esperando delas, o que elas têm que entregar para o negócio poder fluir. Agora, eu vou te contar uma coisa. A sua execução está no centro de todo o sucesso da sua empresa. A sua execução define o tipo de líder que você é. A execução é o seu maior aliado para transformar a sua empresa e fazer ela andar sozinha. Okay? Quando você aprende a executar, você vai conseguir linkar
todos os departamentos da sua empresa e ela vai passar praticamente a andar sozinha. E você é o único que pode fazer tudo isso funcionar. Você é o líder do seu negócio. Não se esqueça jamais disso. As estratégias, na maioria das vezes, quando dão errado, não é porque elas são ruins, mas sim porque elas não são bem executadas. Ou elas não foram pensadas junto com as possibilidades da sua empresa, ou elas não são bem executadas. Ou então, às vezes, as duas coisas. Se a sua execução fosse boa, você não precisaria trabalhar, com certeza, 10, 12, 14, até 16 horas por dia. Alguns empresários vão alegar que eles estão com pouco pessoal, que está tudo muito complicado, muito difícil, então é por isso que eles estão trabalhando muito. Entendeu? Mas, na verdade, isso não se justifica. Se você executar direito, vai conseguir melhorar muito o resultado do seu negócio, vai melhorar o seu lucro, você vai ter mais reservas para investir na sua empresa, porque com mais lucro você pode conseguir melhorar ainda mais o seu desempenho. Você precisa entender que você está num looping e você precisa trabalhar para sair desse looping. Okay? Agora aqui eu vou te fazer um outro alerta extremamente importante. Avaliar as pessoas que trabalham com você de forma profissional é uma das suas principais atribuições. Você precisa aprender a avaliar as pessoas de maneira extremamente profissional. E você deve levar isso muito a sério. Entendeu? Isso não significa que você tem que impor nenhuma caça às bruxas, não é nada disso. Entendeu? Isso significa que você precisa o quê? Verificar se as pessoas certas estão nos lugares certos. Se elas têm capacidade para executar aquela função que elas estão ali executando naquele momento. Porque isso é um erro muito comum. As pessoas que não têm capacidade para estar executando uma determinada função, às vezes são colocadas para executar aquela função, não executam a função direito e ainda ficam tomando uma série de broncas, criando um desgaste dentro da sua empresa. E, na verdade, você como líder, você que tem que entender se aquela pessoa tem capacidade para executar aquilo, se ela está qualificada para executar aquela função ou não. Se não está, não adianta você insistir. Você tem que botar as pessoas certas nos lugares certos. Ok? Você tem que também avaliar as pessoas que podem ser treinadas, aquelas que podem evoluir, aquelas claramente que você identifica que elas podem evoluir. Identificar aquelas que têm garra em superar obstáculos, daquelas que ficam ali esperando que tudo caia do céu. Ok? E você também precisa ter maturidade suficiente para saber quando o prazo de validade de algum dos seus colaboradores, infelizmente, venceu. Se você tem lá um determinado colaborador que você já insistiu bastante com ele, você já remanejou ele de um lugar para o outro, achando que ele não tinha condição de fazer determinada função, e você tentou adequar uma outra função a ele. E você vê que ele também não se esforça, que ele não supera obstáculos, que ele fica esperando que tudo venha na mão e que ele não consegue produzir, não consegue trabalhar bem em equipe, ora, essa pessoa vai acabar atrapalhando o desempenho de um setor inteiro e às vezes da empresa inteira, dependendo do lugar que ele estiver.